O que a gente tem, eu estou querendo com essa aula, né? Explicar que boa parte do sucesso do procedimento, né, depende do paciente colaborar com você. Depende desse período que ele vai fazer nesse pós-operatório. A colaboração do paciente explica, né, passa por você explicar para ele exatamente como é que ele tem que se portar, as coisas que ele pode e o que ele não pode fazer. E do entendimento do paciente, né, em como proceder após a cirurgia. Tá? Como que ele tem que, quais alimentos ele pode comer, o que ele pode fazer ou não, né? Isso tudo passa por essa explicação minuciosa que você precisa passar para ele. E muitas vezes, gente, o insucesso da cirurgia está justamente por a gente negligenciar isso. Quantos dentistas você conhece que terminou a cirurgia, deu o ponto, entrega a receita para o paciente, manda ele embora e nem pergunta se está sangrando ou não, se o paciente está sentindo alguma dor ou não, né? Já entrega a receita e mal explica a receita, tá? E se o paciente perguntar alguma coisa, que aí normalmente é uma pessoa um pouco mais preocupada, um pouco mais esclarecida, quer fazer as coisas de forma mais adequada, aí a pessoa explica alguma coisa, né? Não pode ser assim, gente. Você tem que passar todas as orientações certinho para que seu paciente faça o mais próximo possível do ideal. Tem que lembrar que depois que você fecha e sutura, quem vai cuidar de todo aquele trabalho lindo que você fez no planejamento e na cirurgia é o paciente. E tudo que ele fizer dali para frente pode danar, pode dar problema, né? Se ele fizer de forma errada. Então, essas recomendações pós-operatórias, elas têm como objetivo, né, o confronto do paciente frente às reações normais do organismo após o traumatismo cirúrgico, como dor e edema. É importantíssimo a gente explicar para o paciente que algumas coisas vão acontecer, que pode inchar um pouco, que ele pode ter um pouco de dor, uma dor controlável com remédio que você vai passar. É importante que você explique isso, porque assim, a gente está fazendo cirurgia todo dia. Eu entendo que é normal você achar isso relativamente simplório, você achar isso relativamente tranquilo. Só que o paciente nunca passou por aquilo muitas vezes. Se passou, ele passou faz muito tempo, né? É uma situação em que ele não lembra direito bem o que aconteceu e que ele precisa ter um certo respaldo. É como se você, por exemplo, alguém falasse que você vai ter que manipular uma cobra e você nunca tivesse visto uma cobra na sua frente. Você fica com medo? Claro que você fica com medo. A primeira vez que te mostra uma cobra na sua frente, você vai ficar assustado. Assim é o paciente quando vê que o rosto dele está inchado, que ele tem sangramento. Sangramento pra gente é uma coisa, o paciente pode ser uma saliva sanguinolenta para ele, uma hemorragia, porque ele não entende, ele não tem o conhecimento que a gente tem sobre o assunto. Então é fundamental que a gente explique para ele tudo o que vai acontecer de forma clara, tá? Então, seu rosto vai inchar um pouco, você vai ter um pouquinho de dor, uma dor que vai ser controlada com o remédio que eu vou passar para você. O cirurgião também deve expor de maneira clara e concisa o que o paciente deve esperar nesse período do pós-operatório. O que ele pode o que aguarda ele, né? Um pouco de sangramento? Pode ser que ele tenha um pouco de sangramento, um pouco de inchaço. Tudo isso você tem que falar de forma bem tranquila mesmo. E os hábitos, né, explicar exaustivamente, né, todos esses eventos, eu sei que é meio chato. Se você tiver que fazer 10 cirurgias por dia, você tem que explicar 10 vezes a mesma coisa, é meio complicado. A gente fica um pouco, né, chega uma hora que você fala meio que no automático. O que você pode fazer para diminuir isso? Você pode, por exemplo, entregar o papel por escrito, falar rapidamente sobre cada tópico ali, mas você entregando por escrito, ele vai ter uma orientação, o que ele pode consultar a hora que ele quiser, e você cumpriu o seu papel de orientar o paciente no pós-operatório. O cuidado evita que o paciente tenha um retorno abreviado, gente, porque já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, do paciente ligar falando que ele teve uma hemorragia horrorosa à noite, uma hemorragia horrível, que ele ficou extremamente desesperado porque saiu muito sangue. E aí eu pedi para ele bater uma foto para mim mostrar, né, a hemorragia cruel que ele teve. E tinha uma rodelinha de sangue desse tamanho no travesseiro dele. Explicar que sangue sob pressão, né, a região onde você fez a cirurgia sob pressão, pode fazer sair um pouquinho de sangue. Então explica, olha, pode ser que tenha um pouquinho de sangramento, de vez em quando você engula, você vai sentir um pouquinho de gosto de sangue. Evita ficar cuspindo, porque isso estimula a sangrar mais.
Na hora que você for dormir, deixa a cabeça um pouquinho mais alta, né? O travesseiro um pouco mais alto. E se caso sair um pouquinho de sangue no travesseiro, é normal, porque você pressionou a região, tá? A região ainda tá frágil. Fique tranquilo que não tem problema nenhum. Porque senão é aquele paciente, gente, que vai ficar lá. Você fez a cirurgia na sexta, no sábado ele te manda um WhatsApp, no domingo a recepcionista manda um WhatsApp falando que o paciente está desesperado em casa, que está querendo procurar o hospital, porque tem um povo que é meio desesperado. E na segunda-feira de manhã, o primeiro paciente que vai estar lá te esperando é ele. Porque inchou um pouco, porque sangrou, porque tá doendo um pouco mais, porque dói assim, começou a tomar o remédio, passa. Aí tá passando o efeito do remédio, começa a voltar a doer. Uai, gente, isso é pós-operatório, pode acontecer. Tudo isso você tem que explicar. Todas essas questões você tem que deixar claro para o seu paciente, para ele saber exatamente o que espera ele. Quando acontecer, ele tá tranquilo. Não, a doutora falou para mim que isso poderia acontecer, né? Que isso é normal e que eu vou conseguir sozinho passar por esse período. Eu não vou precisar de ajuda. Ele vai só chamar ajuda quando a coisa realmente for feia. Aí sim, chega a hora de você intervir. Mas evita essas idas ao consultório desnecessárias por coisas que são comuns, são normais no pós-operatório, tá? Então explicar é fundamental.